Eu vi a morte dançar sobre as águas, e ela tinha o meu rosto. Meu nome é Catarina dos Santos, e vocês me conhecem como a bruxa da ilha de Santa Catarina. Nasci em 1692, quando esta terra ainda era habitada apenas por pescadores corajosos e índios que sussurravam segredos aos ventos. A história que vou contar aconteceu de verdade nos registros da Igreja de Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, onde meu nome foi inscrito tanto nos livros de batismo quanto nos de acusações de feitiçaria. A neblina sempre foi minha companheira. Desde pequena, eu conseguia ver através dela coisas que outros não viam. Minha avó, uma índia carijó que se casou com um português, me ensinou os segredos das plantas e das águas. Ela dizia que nossa família carregava o dom e a maldição de enxergar além do véu que separa este mundo do outro. Cresci na Lagoa da Conceição, onde as águas se encontram com o mar através de uma barra estreita. Era ali que eu fazia meus trabalhos. Não eram malefícios, como depois gritaram pelas ruas. Eu curava crianças com febres que os médicos de Lisboa não conseguiam entender. Ajudava mulheres que não conseguiam gerar filhos. Acalmava tempestades que ameaçavam afundar os barcos dos pescadores. Mas foi em 1715 que tudo mudou. Uma seca terrível assolava a ilha há meses. Os poços secaram, as plantações morreram, e a fome começou a bater nas portas. O padre da igreja, um homem pequeno e cruel, chamado Francisco de Melo, começou a pregar que Deus estava castigando a ilha por abrigar uma serva do demônio. Na noite de 23 de setembro, me dirigi sozinha até a Lagoa da Conceição. A lua estava nova, o céu negro como breu. Levei comigo apenas um punhado de sal marinho, 3 velas de cera de abelha e uma tigela de barro que pertencera à minha avó. Era preciso fazer um ritual antigo, uma súplica às forças das águas para que trouxessem de volta a chuva. Entrei na lagoa até a cintura. A água estava fria como o toque da morte, mas eu não sentia medo. Acendi as 3 velas na superfície da água. Algo que deveria ser impossível, mas as chamas dançaram sobre as ondas como se fossem feitas da mesma substância. Derramei o sal em círculos ao meu redor e comecei a entoar as palavras que minha avó me ensinou, numa mistura de português arcaico e língua carijó. Foi então que ela apareceu. Do centro da lagoa surgiu uma figura feminina, translúcida como água cristalina, mas com feições que espelhavam as minhas. Ela não falou, mas eu ouvi sua voz dentro da minha mente. Ela era a Senhora das Águas desta terra, a mesma entidade que os índios reverenciavam antes da chegada dos brancos. Ela me disse que poderia trazer a chuva, mas que o preço seria alto. Você será lembrada como bruxa por séculos. Sua voz ecoou em meus pensamentos. Sua imagem assombrará os pescadores em noites de tempestade, mas salvará esta terra da morte pela sede. Aceitei sem hesitar. Na manhã seguinte, nuvens negras se acumularam sobre a ilha como nunca havia sido visto. Choveu por 3 dias seguidos, enchendo os poços, salvando as plantações, devolvendo a vida à terra. Mas junto com a chuva veio minha maldição. Os pescadores começaram a relatar avistamentos. Uma mulher de vestido branco caminhando sobre as águas da lagoa nas noites de lua cheia. Uma figura que acenava dos rochedos durante as tempestades, prevendo naufrágios e mortes no mar. Diziam que eu havia feito um pacto com o demônio, que controlava as tempestades e atraía os homens para a morte nas águas. O padre Francisco organizou uma perseguição. Na madrugada de 15 de outubro de 1715, cercaram minha casa com tochas e gritos de bruxa, serva de Satanás. Mas quando arrombaram a porta, encontraram apenas roupas vazias sobre a cama e as janelas abertas para a lagoa. Eu havia me tornado uma com as águas. Desde então, meu espírito vaga pela ilha de Santa Catarina. Apareço para os pescadores em perigo, guio os náufragos até a praia, protejo as crianças que brincam muito perto da água.
Mas também me vingo daqueles que poluem a lagoa ou desrespeitam as águas sagradas. Os registros da Igreja de Nossa Senhora do Desterro confirmam minha existência. Há documentos de 1715 que falam de uma mulher acusada de feitiçaria que desapareceu misteriosamente na região da Lagoa da Conceição. Até hoje, pescadores relatam avistamentos de uma figura feminina que caminha sobre as águas nas noites de tempestade. Vocês podem me chamar de bruxa, podem ter medo do meu nome. Mas eu só fiz o que era necessário para salvar esta terra que amo. E continuarei protegendo estas águas até o fim dos tempos, porque este foi o preço que paguei e que pago ainda hoje, por ter ousado desafiar a própria natureza. Se você está gostando dessas histórias sombrias do Brasil real, deixe seu comentário contando qual foi a que mais te arrepiou até agora. E não esqueça de seguir para conhecer mais mistérios do nosso país. História 2. O sangue que derramei na areia ainda borbulha quando a maré sobe. Eu sou Isabel Mendes da Cunha e minha história está gravada nos arquivos do Santo Ofício da Inquisição em Salvador, no processo número 847, datado de 1742. Nasci em Itaparica, aquela ilha abençoada no recôncavo baiano, onde o mar se encontra com a Baía de Todos os Santos. Mas minha bênção se tornou maldição quando descobriram meus verdadeiros poderes. Era filha de um senhor de engenho português e uma escrava nagô que conhecia os segredos dos orixás. Meu pai me reconheceu oficialmente, algo raro para uma mulata naqueles tempos cruéis. Cresci na Casa Grande, aprendendo latim e francês, mas nas senzalas eu absorvia os mistérios da minha mãe biológica, Yansan, cujo nome verdadeiro era Querinde. Querinde me ensinou que eu havia nascido com o dom de falar com os mortos e controlar os ventos. Aos 15 anos, eu já conseguia prever tempestades 3 dias antes delas chegarem. Curava feridas com ervas que ela me ensinou a colher na lua minguante. Mas meu verdadeiro poder era outro. Eu conseguia fazer com que os mortos se levantassem de seus túmulos para cumprir uma última vontade. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1739. Um dos escravos do engenho, um homem bondoso chamado Benedito, morreu de uma febre maligna. Sua filha, ainda criança, chorava desesperada porque ele havia prometido levá-la para ver o mar antes de partir desta vida. Movida pela compaixão, realizei um ritual na madrugada seguinte ao funeral. Misturei terra do cemitério com água da maré alta, sangue de galo preto e folhas de guiné. Desenhei um círculo de sal grosso ao redor da sepultura e comecei a chamar seu nome enquanto queimava incenso de benjoim. As palavras saíam da minha boca numa língua que eu não conhecia, como se alguém estivesse falando através de mim. O chão começou a tremer. A terra sobre a cova se abriu sozinha e Benedito emergiu, não como um zumbi assombrado, mas como estava em vida, apenas com a pele mais pálida e os olhos vidrados. Ele caminhou até onde sua filha dormia, acariciou seus cabelos uma última vez e depois seguiu em direção ao mar. Ficou parado na praia até o amanhecer, quando desmoronou em pó, que foi levado pelo vento. A menina acordou sorrindo, dizendo que havia sonhado com o pai levando-a para ver o mar. Mas segredos como esse não ficam escondidos por muito tempo numa ilha pequena. Logo, outras pessoas começaram a me procurar. Uma viúva que queria se despedir do marido. Um senhor de terras que precisava saber onde o pai havia escondido o ouro da família. Uma mulher cujo filho havia morrido afogado e queria apenas ouvir sua voz mais uma vez. Eu atendia a todos, porque não conseguia negar alívio para corações despedaçados. Mas cada ritual me custava um pedaço da alma. A cada morto que eu despertava, sentia uma frieza maior dentro de mim, como se parte da minha própria vida fosse sugada para o além. Foi em 1742 que tudo desmoronou. A esposa do capitão-mor da ilha, Dona Esperança Ribeiro de Melo, estava desesperada.
Seu filho único, Carlos, havia morrido de varíola aos 18 anos. Ela me procurou em segredo, oferecendo uma fortuna em ouro se eu trouxesse o rapaz de volta, nem que fosse por uma hora. Era perigoso demais. Carlos havia morrido de doença, e os corpos dos doentes carregam marcas que não desaparecem nem na morte. Mas ela implorou tanto, chorou tanto, que meu coração amoleceu. Marquei o ritual para a lua nova de outubro. Naquela noite, me dirigi ao cemitério da igreja de São Lourenço com todos os meus ingredientes. O ritual foi mais intenso do que todos os outros. Precisei cortar minha própria mão e misturar meu sangue à terra. Chamei Carlos pelos 4 ventos, invocando não apenas seu espírito, mas sua forma física completa. Ele se levantou da cova ainda com as marcas da varíola no rosto, mas caminhando e falando como se estivesse vivo. Abraçou a mãe, conversou com ela sobre memórias da infância, pediu perdão por tê-la deixado sozinha. Foi um momento tocante, mas algo estava errado. Carlos não voltou ao pó no amanhecer. Continuou caminhando pela ilha, visitando lugares da infância, falando com pessoas que o conheceram. O problema era que as marcas da varíola em seu corpo morto começaram a se espalhar. Quem tocava nele contraía a doença. Em 3 dias, 7 pessoas haviam morrido. O padre da igreja, alertado pelos moradores apavorados, organizou uma busca. Quando encontraram Carlos andando pela praia ao amanhecer, ele desmoronou sozinho, como se soubesse que já havia causado dano demais. Mas o mal estava feito. As famílias dos mortos me denunciaram ao Santo Ofício. Disseram que eu havia feito pacto com o diabo para ressuscitar os mortos e espalhar a peste pela ilha. O processo de investigação durou meses, com interrogatórios cruéis e sessões de tortura. Confessaram que eu realizava rituais com sangue humano, que invocava demônios, que havia corrompido a ordem natural entre vida e morte. Na verdade, eu apenas tentava trazer conforto aos corações partidos. Mas como explicar isso aos inquisidores? Na noite antes da minha execução, consegui escapar da prisão usando meus últimos poderes. Invoquei os ventos de Iansã para quebrar as correntes e me dirigi à praia, onde tudo havia começado. Entrei no mar durante uma tempestade terrível, oferecendo minha vida às águas em troca da paz para a ilha. Meu corpo nunca foi encontrado. Mas os registros da Inquisição documentam todo o processo contra Isabel Mendes da Cunha, a feiticeira de Itaparica, acusada de necromancia e pacto demoníaco em 1742. Desde então, pescadores relatam uma mulher mulata que aparece nas noites de tempestade, caminhando sobre as águas ao redor da ilha. Dizem que ela ainda ajuda as almas perdidas a encontrarem o descanso eterno. Mas nunca mais desperta os mortos para este mundo. Porque eu aprendi que alguns preços são altos demais, mesmo para o amor. História 3. As crianças que trouxe ao mundo carregam minha marca até hoje. Meu nome é Joana Batista da Silva, e minha história está enterrada nos arquivos da Diocese de Belém, nos registros de 1823 a 1847. Nasci às margens do rio Tapajós, numa aldeia que hoje nem existe mais nos mapas, filha de uma curandeira cabocla e um comerciante português que desapareceu nas águas lamacentas quando eu ainda mamava. Cresci aprendendo os segredos da floresta com minha mãe Iracema. Ela me ensinou que certas mulheres nascem com o dom de guiar almas entre os mundos, ajudar os bebês a chegarem e acompanhar os moribundos na partida. Aos 12 anos, eu já sabia preparar chás que facilitavam o parto, ervas que estancavam hemorragias e ungüentos que curavam feridas que não cicatrizavam. Mas meu verdadeiro poder era mais sombrio. Eu conseguia ver, no momento exato do nascimento, o destino que esperava cada criança. Quando segurava um bebê recém-nascido em minhas mãos, visões invadiam minha mente como torrentes do rio na época das cheias. Via se a criança seria feliz ou infeliz, se morreria cedo ou viveria muito, se traria alegria ou desgraça para sua família. No início, guardava essas visões para mim.
Era um fardo pesado demais para dividir com mães que acabavam de parir. Mas aos poucos, as famílias começaram a perceber que meus presságios sempre se cumpriam. A criança que eu disse que seria abençoada realmente prosperava. O bebê que eu olhei com tristeza nos olhos invariavelmente adoecia ou morria ainda pequeno. Minha fama se espalhou pelos rios. Famílias viajavam dias de canoa para que eu fizesse seus partos, não apenas pela minha habilidade técnica, mas porque queriam conhecer o destino de seus filhos. Algumas me pagavam extra para que eu mudasse o que havia visto, como se eu tivesse poder sobre o futuro. Foi em 1834 que tudo se complicou. O comerciante mais rico de Santarém, Coronel Augusto Mendes, trouxe sua esposa grávida para minha cabana. Ela estava com dificuldades no parto, já havia perdido 2 filhos anteriormente. O trabalho de parto durou 2 dias inteiros, uma agonia que quase matou a mulher. Quando finalmente consegui trazer o bebê ao mundo, um menino forte e saudável, a visão que recebi foi aterrorizante. Vi aquela criança crescendo e se tornando um homem cruel e sanguinário. Vi-o torturando escravos por prazer, estuprando mulheres jovens, matando pessoas inocentes por dinheiro. Vi um futuro coberto de sangue e sofrimento. O coronel me pagou em ouro e perguntou sobre o destino do filho. Olhei nos seus olhos esperançosos e não consegui mentir. Seu filho trará muita dor ao mundo. Seria melhor se não tivesse nascido. Ele ficou furioso. Me acusou de tentar amaldiçoar sua família por inveja. Mas 20 anos depois, quando seu filho se tornou exatamente o monstro que eu havia previsto, o coronel voltou à minha cabana. Não mais como um homem poderoso, mas como um pai arrependido e destruído. Você sabia desde o início, ele me disse, com lágrimas nos olhos. Por que não me avisou mais claramente? Por que não fez alguma coisa? Foi então que cometi meu maior erro. Movida pela culpa e pela dor daquele pai, decidi que não podia mais ser apenas uma observadora do destino. Se eu conseguia ver o futuro, talvez pudesse mudá-lo. Na próxima lua nova, voltei à sepultura da minha mãe, no cemitério indígena onde ela havia sido enterrada conforme os costumes antigos. Levei oferendas de rapadura, aguardente e sangue de tatu. Invoquei os espíritos da floresta, pedi para que me dessem o poder não apenas de ver o futuro, mas de alterá-lo. A resposta veio na forma de uma sombra que emergiu da terra. Uma entidade antiga, anterior aos orixás e aos santos cristãos, que me ofereceu um pacto. Eu poderia mudar o destino das crianças que nasciam pelas minhas mãos, mas a cada mudança, uma parte da minha alma seria consumida pelas trevas. Aceitei sem hesitar. A partir daquele dia, quando via um futuro sombrio para uma criança, eu realizava um ritual secreto. Misturava ervas malditas com água do rio, desenhava símbolos na terra ao redor da cabana e sussurrava encantamentos que minha mãe nunca me ensinou. Conseguia desviar o destino das crianças, transformar futuros de sofrimento em vidas de felicidade, mas o preço era terrível. A cada ritual, eu sentia minha humanidade escorrendo pelos dedos como areia. Meus cabelos embranqueceram em poucos meses. Minha pele ficou pálida como a de um cadáver. E pior, as mudanças que eu fazia no destino das crianças eram transferidas para outras pessoas. Para salvar uma criança da pobreza, outro menino nascia em uma família rica e crescia miserável. Para livrar um bebê de uma morte precoce, uma jovem saudável adoecia misteriosamente. Eu estava redistribuindo o sofrimento, não o eliminando. O horror final veio em 1847. Uma mulher indígena trouxe sua filha recém-nascida, pedindo para que eu visse seu futuro. A visão foi a pior de todas. Vi a menina sendo violentada e morta aos 7 anos por homens brancos que invadiriam sua aldeia. Não consegui suportar. Realizei o ritual mais poderoso da minha vida, derramando meu próprio sangue na terra, oferecendo minha alma inteira para salvar aquela criança inocente. O destino foi alterado com sucesso, mas o preço
foi minha própria humanidade. Transformei-me numa criatura das trevas, meio mulher, meio sombra. Meu corpo se desfez como fumaça, mas meu espírito ficou preso às margens do rio, condenado a vagar eternamente. Os registros da Diocese de Belém documentam várias denúncias contra uma parteira chamada Joana Batista da Silva, acusada de praticar feitiçaria e fazer pactos diabólicos entre 1823 e 1847. Testemunhas relataram rituais estranhos, crianças que nasciam com marcas inexplicáveis e uma série de mortes e desgraças que sempre coincidiam com seus partos. Desde então, ribeirinhos da Amazônia relatam avistamentos de uma mulher pálida que aparece durante partos difíceis. Dizem que ela ainda ajuda a trazer crianças ao mundo, mas que os bebês nascidos com sua ajuda carregam uma marca invisível no destino, como se fossem protegidos por forças sobrenaturais. Porque eu aprendi que tentar ser Deus tem um preço que nem a morte consegue pagar. E aí, pessoal, qual dessas histórias reais de bruxas brasileiras mais mexeu com vocês? A bruxa da ilha de Santa Catarina, que ainda protege as águas sagradas? A feiticeira de Itaparica, que pagou caro por despertar os mortos? Ou a parteira maldita da Amazônia, que tentou mudar o destino? Deixem nos comentários qual foi a mais arrepiante para vocês. Se vocês curtiram essas histórias sombrias e verídicas do nosso Brasil, não esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e, principalmente, ativar as notificações para não perderem nenhum dos nossos mistérios reais. Compartilhem com aqueles amigos que também adoram histórias de arrepiar baseadas em fatos reais. Até a próxima aventura nas trevas da nossa história.